Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me ajudou a curar um pouquinho mais de algo que me deixava com bastante medo, com bastante angústia. Quando eu via qualquer parte do meu corpo sangrando, seja um cortezinho no dedo, um corte no pé, me dava uma angústia tão grande, um medo tão grande, que eu não sabia como explicar. E ontem aconteceu um fato que, ligado a um curso de psicanálise que eu estou realizando, eu pude compreender um pouco mais sobre meus próprios medos e angústias. Graças à dor de outras pessoas, eu pude me curar. E quando nós compreendemos que nossa dor pode ser um aprendizado para curar a dor dos outros, nós damos um sentido para isso. Vou exemplificar. Ontem eu estava na cozinha e ouvi minha filha chorar. Ela tem 7 anos, meu filho tem 5. E ouvi minha filha chorar e o meu filho falar em castigo e tudo mais. Eu fiquei pensando, mas o que está acontecendo? Eu fiquei em torno de uns 3 minutos ouvindo aquele choramingo, não era um choro desesperado nem nada, e ouvindo aquelas palavras: Lilian, acho que você vai ter um castigo, alguma coisa assim. Aí então eu fui averiguar o que estava acontecendo. A minha filha tinha pego o grampeador, ia grampear uma figurinha no seu livro, e ela, sem querer, grampeou o dedo. Quando eu vi aquilo, imediatamente eu segurei firme a mão dela, ela começou a gritar e eu puxei. Aquele grampo deve ter entrado 1 milímetro, algo muito superficial no seu dedo, e saiu um pouquinho de sangue. Naquele momento, meu filho colocou as 2 mãos na cabeça e começou a gritar desesperadamente, falando que tinha sangue, tinha sangue. Aí eu disse, quando eles se acalmaram, eu sentei com eles, expliquei que aquilo era um ferimento muito superficial, e ao fazer a asepsia do dedinho, não dava nem para ver o orifício daquele grampo. Eu pude compreender que a dor do outro nos cura, e nós só conseguimos curar os outros quando nós nos sentimos curados. Pode ser uma história bastante pequena, bastante bobinha, mas eu pude compreender uma frase que li que dizia que o próprio Freud afirmou que nós não temos medo do medo, temos medo da fantasia que o medo nos dá. Desta forma, nós podemos ter medo do que acontece dentro do nosso próprio corpo, quando sentimos uma dor de cabeça, uma dor estranha em nossas costas ou na barriga. Podemos ter um medo que não sabemos explicar, uma angústia. A angústia é um medo que a gente não sabe explicar. Ao dirigir, podemos ter uma angústia em relação à troca de chefe. Como é que será o novo chefe? A gente já fica imaginando aquele novo chefe nos humilhando, nos tratando mal. Podemos ter uma grande angústia em relação à crise devido à pandemia, às relações econômicas, ao nosso emprego, às nossas finanças pessoais. Enfim, quando um medo que nós sabemos explicar toma conta de nós, nós podemos fazer uma lista de soluções. Quando aquele medo que não sabemos explicar toma conta de nós, se torna uma angústia. Eu poderia ter agravado aquela angústia daquele momento. E com muita tranquilidade, estava a meu alcance resolver. Quantas vezes nós vemos pessoas com bastante angústia e com apenas uma palavra podemos derrubá-la ainda mais, afirmando que aquele pequeno grampo poderia ter causado um grande ferimento, ou podemos segurar essa pessoa com um forte abraço e tirar o grampinho da sua angústia, ouvindo mais, acalentando, dando uma nova esperança para um momento de desemprego, um momento de economia conturbada, um momento em que as pessoas veem a dificuldade de seus filhos aprendendo. Lembre-se, você tem mais medo da fantasia do medo do que do próprio medo, do fantasma do medo, daquilo que você não sabe explicar. Qual a resolução disso? Espiritualidade. Espiritualidade diante
de um Deus que é absoluto, diante de um senso de sacralidade da nossa vida, diante de um poder que é muito maior que o próprio universo, porque muitas pessoas colocam a sua esperança no universo. O universo conspira contra o meu favor. Eu acredito num Deus que criou o universo. Na Bíblia, desde o Antigo Testamento, as palavras de Jesus, as palavras dos apóstolos, há muitas frases. Não tenham medo. Não que aquele problema fosse pequeno. É que o Deus que os carregava no colo, que é o mesmo que ainda pode nos carregar, é muito maior. Não que não tenhamos peso sobre os nossos ombros, e sim que a força divina pode fortalecer os nossos ombros. E o Espírito de Deus nos guia, nos orienta no vale da sombra da morte. Não temerei. Quer dizer, a presença, a companhia de Deus nos momentos de insegurança, de medo, até de lutos não elaborados, nos dão um farol, um guia, abre caminhos para que a nossa vida seja uma vida de enfrentamento aos medos em lugar da angústia pela fantasia do medo. O programa Liderança Terapêutica pode te ajudar. É um programa embasado, pautado na espiritualidade. Uma vez que há um encontro da espiritualidade com o teu ser, ocorre algo chamado coragem. E a coragem não está em você, está na força muito maior que você tem. Como diz o apóstolo Paulo, quando sou fraco, então que sou forte. Sucesso e realização, sabendo que a realização são todos os valores agregados ao sucesso. Programa Liderança Terapêutica. Procure-nos na página Liderança Terapêutica Organizacional, lá no Instagram, Terapêutica Liderança ou Rafael Mentoria, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Forte abraço, até o próximo vídeo.